Fala pessoal, boa tarde. Vocês que vão entrando agora, me diz de onde você está me ouvindo, se você está me ouvindo bem, que hoje a gente tem uma mensagem muito legal para passar aqui para vocês, mais uma dessas lives positivas que vão te dar perspectiva, porque de notícia ruim o mundo tá cheio, né? A gente precisa de coisas boas, principalmente nesse período. E o meu convidado de hoje é o Zé Paulo Furtado, da N Produções. Olha, ele já entrou, já vou chamar ele para compartilhar lá a tela aqui. Show de bola! Vamos esperar o Zé aceitar. Vou falar um pouquinho sobre ele. O Zé está há mais de 15 anos no mercado, é um especialista em eventos, um especialista em grandes eventos e grandes entregas. Fala, Zé! Tudo bem? Tá me ouvindo bem, não? Tá travando um pouquinho. Vamos, tá dando um delay. Vocês estão conseguindo ouvir o Zé? Para mim tá travando muito. Vamos lá, Samuel. Vê se melhorou agora. Ah, agora melhorou. Agora vai. Ah, bom, Ao vivo é assim mesmo, Zé, ah, normal. não, agora tá, acho que ficou melhor. Tudo bem, Legal. Samuel? Tudo jóia? E você, Zé, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui, como todos, na expectativa aí de dias mais tranquilos aí, das coisas retomarem, mas acho que são momentos também de avaliações, né? E Com você por certeza. aí, como é que tá? Felipe, a Carol, tudo bem? Do mesmo jeito. Estamos se adaptando a tudo, mas tá indo bem. Na medida do possível, tá indo bem. Você me escuta bem, Samuel? Porque deu uma Tô travadinha. ouvindo. O pessoal tá falando aqui também que tá ouvindo bem, o áudio tá bom, a imagem tá bom. Zé, eu ia Ótimo. pedir para você se apresentar um pouquinho. Tem muita gente que pode estar entrando aí que ainda não conhece seu trabalho. Então, se você puder falar um pouquinho do seu business, do que você faz. Tá. Legal. Bom, primeiro obrigado, Samuel, pelo convite aqui de bater um papo. Eu tenho visto você fazendo, acho que o que todo mundo deveria estar fazendo agora é se conectando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas, pegando orientações, pegando dicas, né? E acho Isso. que esse é o momento, provavelmente, de um pouco daquilo que a gente realiza, né? Que é dar informação, dar conhecimento, para fazer com que as pessoas realmente se aproximem dos seus resultados, né? Com E certeza. agradeço então a tua oportunidade de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho do que é a N Produções, que é a empresa que eu lidero junto a uma equipe muito comprometida, muito focada em fazer aquilo que a gente nasceu para fazer, que é levar o melhor do conhecimento a todos eles, né? Então, a N Produções nasce em 2005. Eu, na época, junto com mais um amigo, a gente abriu a N Produções, e quando a gente abriu a N Produções, na verdade, era muito diferente daquilo que a gente faz hoje. Por incrível que pareça, o primeiro evento que a gente realizou foi uma feira de franquia. Então, a gente, como tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente sempre se propôs a fazer uma coisa com um alto nível de excelência, fazer tentando agregar o maior número de parceiros, de aliados, né? E nessa Sim. época que a gente fez a primeira feira de franquia, nós nos associamos a um amigo chamado Marcelo Scherto, que é talvez o papa do franchising no Brasil, e a gente procurou, eu e meu sócio à época, a gente procurou para poder fazer uma feira com uma série de treinamentos, cursos para quem queria formatar uma franquia, para quem queria vender uma franquia, para quem queria comprar uma franquia. Ou seja, a gente se empenhou realmente em trazer conteúdo extremamente relevante para Brasília. A N Produções é uma empresa que está sediada em Brasília. Como todo mundo sabe, Brasília tem um mercado interessante do ponto de vista daquilo que é o composto
social da cidade. Aqui a gente tem uma quantidade menor, claro, poucas indústrias, mas tem a parte da gestão pública brasileira, que está naturalmente aglutinada aqui. Sim. E, claro, também é muito forte com algumas empresas na prestação de serviço, né, tecnologia, saúde. É como todas as praças brasileiras, mas já é uma das grandes capitais brasileiras. E a gente começou, então, em 2005, fazendo essa feira de franquia. A feira foi um sucesso, mas era uma cidade ainda muito diferente. O centro de convenções aqui da nossa cidade estava fechado, estava em reforma, ficou muito tempo fechado. E acabamos fazendo aqui, para quem é de Brasília sabe, no Pátio Brasil, a primeira semana do Franchise de Brasília. Um evento de 4 dias, trouxemos 40 expositores a Brasília. A primeira Subway vendida na nossa cidade foi nessa feira. Tem marcas que até hoje geram imposto, geram negócios que foram fruto daquela iniciativa que nós fizemos em 2005. Então, é um motivo de muito orgulho para a gente. Infelizmente, esse evento, como todo empreendedor que começa, nem sempre a gente sabe fazer da melhor forma possível. Acho que o empreendedor brasileiro carrega essa característica de ser um empreendedor, na verdade, por necessidade, não por oportunidade. A gente sabe que isso acaba muitas vezes se convertendo num dos grandes problemas que a gente tem. Então, acho que o desafio de nós que levamos conhecimento para as organizações, para as pessoas, para os empreendedores, para os colaboradores, servidores de empresa, é realmente trazer um conhecimento e principalmente aquilo que faz com que as pessoas tenham efetivamente sucesso, a sua atitude, o seu comportamento, as suas habilidades de relacionamento, que realmente vão fazer com que as pessoas possam atingir grandes resultados na sua vida. E eu acho que hoje, em especial, até relembrando a história da Eni, essa feira de franquia ela deu um prejuízo muito grande financeiro, ela foi um sucesso, ela saiu, a nossa matéria de jornal dizia que mais de 10 mil pessoas, no Correio Brasiliense foi publicado, a gente tem todos esses documentos, mais de 10 mil pessoas participaram dessa feira. Ou seja, pessoas venderam franquia, pessoas compraram franquia, mas a Eni Produções não ganhou dinheiro. Ficou com um problema financeiro a resolver no futuro. E o que aconteceu é que nós lançamos o projeto Top 10 Empresarial, que foi o projeto que realmente posicionou a marca, que fez com que a Eni Produções que tivesse uma grande visibilidade. Nós fizemos 15 anos desse projeto no ano passado. Tive muita honra de receber, para quem não sabe, Samuel Bortolin como palestrante nessa noite. Esse projeto inicia em 2006, na verdade, para pagar as dívidas que nós criamos na semana de franquia no ano de 2005. E o Top 10 nada mais era do que juntar 10 grandes palestrantes renomados, sempre 2 por noite em Brasília. E isso a gente fez durante 15 anos. Então, a Eni Produções, na verdade, ela movimentou quase perto de 250 mil pessoas nesses 15 anos, dentro dos seus eventos presenciais, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Tivemos a empresa durante um ano em Belo Horizonte, cerca de 5, 6 anos em Goiânia, e depois a gente focou, obviamente, em outros negócios, né? Mas o mais interessante dessa história, Samuel, fazendo uma analogia aos dias de hoje, é que quando nós começamos a empresa, a gente não sabia efetivamente o que a gente estava fazendo. Nós tivemos que aprender meio que fazendo naquela época. Em 2006, para você ter uma ideia, isso denota aqui e mostra os cabelos brancos e como a gente atuava. Para você ter uma ideia, claro, na época a internet ainda não tinha a evolução que tinha, não tinha o WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha o Instagram, não tinha live. Para você ter uma ideia, nós mandávamos o que a gente chamava de fax marketing. Era um fax, passava como se fosse uma artezinha do nosso evento, do nosso encontro, e mandava um fax para a empresa. A empresa, a secretária provavelmente rasgava aquele fax e botava assim, bom, mas quem pediu isso? Não sei, provavelmente levava na mesa do dono, deixava lá, ele pegava aquilo e falava, mas eu quero participar desse evento. E era uma ferramenta que funcionava muito. Ou seja, isso, na verdade, aconteceu por um palestrante que a gente trouxe, que era, na época, o Cláudio Diogo, né? Até se ele estiver aí nos assistindo, eu estou vendo um monte de palestrantes amigos entrando aí. E
e acontece que o Cláudio Diogo falava assim para mim, Zé Paulo, esse negócio não é venda presencial, isso aqui é televendas. E eu falei, poxa, eu tinha a cultura de botar um monte de vendedor com a pastinha na mão e vai visitar a empresa e vai bater de empresa em empresa. E a gente foi aprendendo durante esse tempo. E isso foi um aprendizado muito duro, Samuel, porque durante os primeiros 3 anos, eu posso te garantir que a gente quebrou. A gente, particularmente, posso revelar isso aqui, a N Produções chegou a dever 400 mil reais para a agiota, fora o que devia para pai, para mãe, para banco. E isso representava muito mais que hoje, né? Que se fosse 400 mil reais hoje, 400 mil reais na Sim, época, era muito sim. mais difícil. Na verdade é isso, a empresa estava quebrada, a gente praticamente trabalhava pedalando, ou seja, eu fazia um evento, ganhava um dinheiro, pagava as contas atrasadas, apagava um pouco de incêndio aqui, de incêndio ali. Esse problema dentro da organização acabou que eu acabei desfazendo a sociedade com meu sócio por os desentendimentos provavelmente pela falta de dinheiro, pela falta de recurso, com dívidas se acumulando. Então, acabou que a gente fez um ajuste e ele acabou saindo. Eu fiquei sozinho na organização. E o que eu gostaria de bater na tecla nesse momento é isso, sabe? Eu acho que a gente está no momento que a gente também vai ter que reaprender. A gente também vai ter que fazer novas coisas. É fato que nesse momento todos nós vamos sair um pouquinho feridos, né? Eu acho que todos nós aqui envolvidos nesse mercado, é um mercado que quando você cessa, e o nosso, né, diferente dos outros, né? Eu acho que consigo avaliar pouquíssimos mercados que talvez tenham uma perda um pouco menor, mas todo mundo vai perder nesse momento um pouquinho. E eu acho que esse é um pouco da mensagem que eu gostaria de começar, porque eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Quando eu falo dessa jornada que a N Produções teve comigo, a equipe que foi se remodelando, a gente foi atrás de profissionais que foram respondendo a novas entregas, a novas demandas, né? E eles foram também se ajustando, se conectando com essa história. Hoje é bacana porque esse tempo que a gente está, entre aspas, parado, no sentido daquilo que a gente vinha atuando e tudo aquilo que a gente vinha fazendo, a gente tem feito os trabalhos que muitas vezes não dá tempo de se fazer. Por exemplo, catalogar toda essa história que eu relato, imaginar que a gente fez só no top 10 11 eventos por ano, durante 15 anos, então você já vai ter uma quantidade gigantesca de fotos, documentos. Então, toda essa organização que muitas vezes a gente não consegue fazer no dia a dia, agora a gente está com tempo para poder fazer, a gente tem parte da nossa equipe atuando nisso. Nós temos que existem nesse momento e aparecem novas oportunidades, e isso é fruto desse aprendizado, na verdade. Ou seja, todo mundo vai ter que procurar novas formas de fazer. Acho que todo mundo está sendo convidado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma gestora de uma empresa e ela falando, poxa, Zé Paulo, estou com todo mundo home office, todo mundo fazendo reunião por Zoom, e eu brinquei com ela, olha, talvez quando terminar tudo isso, talvez você não queira ter o escritório, talvez você não queira ter esse custo, talvez você consiga realmente ter uma nova forma de atuar, mais barata, mais rápida, mais efetiva. Então, isso são aprendizados que só o tempo vai te dando. Da mesma forma que a N Produções foi aprendendo como é que vende, como é que se comunica, quem é o meu cliente, quanto que eu posso comprar, quanto que eles estão dispostos a pagar. Tudo isso é fruto de aprendizado experiencial, daquilo que você vai fazendo no dia a dia com consistência. Então, esse nosso mercado de eventos será um mercado extraordinário, porque conversando com uma série de palestrantes, né, e de professores e de consultores, a gente vê que hoje, talvez um dos grandes educadores que existe no Brasil são as empresas, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa chega no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes no passado, hoje a equipe está mais estável, são os profissionais que trabalham conosco, a gente já tem um super engajamento, uma super conexão com eles, mas quando a gente tentava contratar, muitas vezes a gente tentava contratar um financeiro que não entendia bem como uma planilha Excel, alguém do marketing que não sabia como fazer um PowerPoint muito bem produzido.
Então, você viu uma deficiência muito grande por parte da mão de obra, e isso é queixa tanto do RH quanto de donos de pequenos, médios e grandes negócios, né? Então, a empresa brasileira hoje, na verdade, ela é realmente um grande educador da mão de obra brasileira, né? E eu sempre brinco que a empresa que não virar escola, ou seja, a empresa que não ensinar o seu colaborador a realmente trabalhar alinhado aos seus valores, ao seu propósito, não compreender isso, é uma organização que vai sair fora do jogo, que não entender o posicionamento da sua organização, que não entender a razão de existir da sua organização, ela tende a realmente não sobreviver nesse mundo de muita competitividade. Com certeza, Zé. Eu queria mandar um salve aqui a muita gente, Zé, aqui nos comentários mesmo elogiando. Ó. Tem a Andréia que falou, fui no primeiro evento da Eni em 2008 e desde então acompanho e admiro muito o trabalho. Quer dizer, você está tendo depoimento de alguém que foi em 2008 e que com certeza foi outras vezes. O nosso amigo Sullivan França está aqui. Um abraço. O Márcio Spagnolo está aqui também. Um abraço aí, prazer ter você aqui acompanhando a nossa live. E Zé, o que você falou é muito o que está acontecendo com as empresas, porque antigamente você olhava para as habilidades de uma pessoa, de um colaborador, só habilidades ele tem faculdade, tem isso e aquilo. E hoje, cada vez mais, as demissões elas se dão por aspectos comportamentais, né? E só tem comportamento quem treina, só tem comportamento quem se preocupa com isso. Eu acho que os eventos em si, eles trazem muito conteúdo, às vezes um conteúdo até mais específico, mas ele mexe muito com essa parte comportamental, de trabalhar em equipe, de serem mais proativos, e não é só que eu falo sempre que um bom colaborador, ele tende a ter esse comportamento em casa. Se ele é proativo na empresa, ele vai ser, ou em outra empresa que ele for, ou em outros momentos que ele não estiver trabalhando, ele vai ser uma pessoa proativa. Eu acho que é muito difícil a gente desligar essa chavinha. Não, eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser assim, e aí chego em casa, eu vou ser de outra maneira. Eu bato muito nessa tecla, eu usei isso a minha vida inteira, que a disciplina é a liberdade. E aí, quando a gente está num momento desse, como que eu tenho saudade da minha rotina? Porque parece que eu estou trabalhando do jeito que dá, a carga de trabalho está quase a mesma que eu já fazia home office e tudo, só que eu não estou treinando, eu não estou fazendo as coisas, e eu me sinto muito mais cansado do que quando eu acordava às 5 horas da manhã e corria 10 quilômetros e trabalhava o mesmo tanto que eu estou trabalhando. Então eu estou me adaptando também. É difícil para todo mundo, porque foi um negócio muito, assim, de uma semana para outra mudou todo um cenário, né, Zé? E a gente foi obrigado a se adaptar. A gente não teve nenhum tempo para falar, olha, daqui 2 semanas todo mundo vai ter que ficar em casa. Não, a gente foi assim, aconteceu. E aí, nesse momento, e é uma mensagem que eu trago muito forte nas minhas palestras, aliás, você citou os 15 anos da Eni, eu me sinto extremamente honrado. Eu sei o que a Eni representa na sua vida e na vida de muitas pessoas. Eu vi até um comentário aqui da Palestrarte, ó. Orgulho de ser parceiro da Eni. A Cíntia Cipriano está aí também, que é uma colaboradora incrível da Eni Produções. Quer dizer, a equipe está engajada, né, Zé? Você está em casa, está todo mundo ali trabalhando, fazendo as coisas. E é isso aí. Eu falo muito nas minhas palestras, que tem uma frase do Charles Darwin que eu gosto muito, que não é o mais forte nem o mais inteligente. O que sobrevive é aquele que tem a capacidade de se adaptar melhor às circunstâncias. E a gente está num momento que, obrigatoriamente, todo mundo vai precisar se adaptar. E aí, quem já é mais adaptado a algumas coisas, já passou algumas adversidades, fica menos difícil. Vai ser difícil para todo mundo, mas você já tem uma casca grossa, você já está acostumado. E eu acho que o seu diferencial, Zé, foi passar por todas essas dificuldades e, mesmo assim, fazer uma entrega excelente sempre. Porque a sua empresa é a sua marca, é a sua entrega. Ninguém naquele momento precisava saber que você estava devendo financeiramente. Você se preocupava com a entrega e você sabia. Você fazendo isso, você sabia que uma hora ia colher os frutos. Eu falo muito sobre isso, né? Sobre a gente entregar,
o que a gente está passando é uma coisa que a gente não previa que ia acontecer, a gente não sabe também quando que vai acabar. E eu passei muito isso na minha vida, porque eu trabalhei 7 anos para andar e eu não sabia se eu ia andar e não sabia quando que eu ia andar. E não foi um trabalho meu. Eu falo que quando você é criança, você é mais conduzido do que foi um trabalho da minha família e tal. E a gente não tinha noção do resultado que teria, se teria resultado, quando teria. E mesmo assim, meus pais se entregaram o máximo para fazer tudo o que podiam nas condições que têm, nas condições que eles tinham naquele momento para que eu andasse, para que eu tivesse uma vida com autonomia. E é isso que eu vejo hoje. É momento da gente ver o que dá para viver sem. Eu acho que isso é importante nesse momento, né, Zé? É que nem você falou. Tem empresas que vão passar por esse momento e falam, pô, não preciso de escritório, porque escritório me dá um custo. E meus colaboradores foram legais, o rendimento foram legais em home office. Então, vai passar por uma transformação, e nessa transformação eu acho que dá uma peneirada. Infelizmente, muita gente vai perder emprego e tal, mas aqueles que se adaptarem melhor, eles vão conseguir passar por isso com menos dificuldade do que os demais. É verdade, Samuel. E, Samuel, assim, só pegando o gancho, né? Você falou sobre a disciplina, sobre a consistência, né? E, na verdade, a NT tem essa história, e eu acho que é importante de enfatizar é que essa consistência é o que faz as pessoas realmente terem resultados. Vamos partir do pressuposto que todo mundo tem boa intenção. Quando eu falo boa intenção, até colocando da maneira correta, todo mundo monta o seu negócio, quer atender os seus clientes. Acho que nessa época, a gente fez as coisas sem pensar em dinheiro. Na verdade, a gente viu que não dá para dissociar, a gente sempre precisou de recursos, mas o evento terminava, as pessoas batiam no nosso ombro e falavam, nossa, foi sensacional, mês que vem eu vou voltar. E mesmo quando a gente estava com muita dor, a gente sem saber se um dia daria dinheiro, se a gente realmente conseguiria sobreviver, as coisas eram feitas sem negligenciar uma grande entrega. Eu aprendi logo no início desse negócio, do nosso negócio em treinamentos, que as pessoas hoje estão... nós estamos vivendo uma era de experiência, né? A gente vive uma era onde que as pessoas querem testar, as pessoas querem participar, as pessoas querem se envolver, e eu vejo isso como um grande ativo para as organizações que entenderem isso. Ou seja, quem trabalhar muito bem a experiência desse cliente, e aqui a gente ouve dia e noite as pessoas falando de inovação, as pessoas falando o meio digital, como a gente está usando. A gente vê grandes players hoje que conseguiram desenvolver grandes plataformas, né? A gente vê aí o Thiago Nigro com audiências incríveis, o Joel, o Christian Barbosa, um monte de gente muito boa, muito bacana, com grandes conteúdos, né? E que criaram uma grande audiência. A N, na verdade, ela se posicionou como uma empresa focada no ambiente corporativo, no ambiente não digital como suporte, mas corporativo. Mas ela inovou sempre. Ela sempre quis fazer um trabalho em excelência, sempre subindo um pouco esse patamar, esse sarrafo, e os nossos clientes foram percebendo isso. Acho que vem depoimentos que a gente vê, gente que, esses dias eu conversando com algumas pessoas num ambiente dentro de uma palestra, e as pessoas, olha, eu estava lá em 2005, naquela noite que você fez o evento com o Bernardinho, que foi o 10º palestrante daquele primeiro Top 10 lá em 2005. O Bernardinho nem era tão premiado, tão campeão, já era um grande campeão, mas ainda não tinha tantos títulos quanto ele conseguiu adquirir durante a carreira dele. Mas a empresa sempre teve como perspectiva fazer melhor e ficar realmente alinhada com o seu posicionamento. Então, se o meu posicionamento é alto valor, se o meu posicionamento não é preço baixo, as pessoas vão pagar e as pessoas vão valorizar desde que eles percebam que é uma entrega acima da média. E eu acho que todo o nosso trabalho foi orientado para isso. Graças a Deus, a gente chegou nesses números de mobilizar 250 mil pessoas só no Top 10 empresarial. Depois daí, nós criamos uma escola de gestão. Boa parte dos clientes, na verdade, começaram a pedir, além de palestras, cursos, né, formações, com um pouco mais de tempo. E aí, naturalmente, isso é o aprendizado que eu vivi na prática, né? As pessoas, às vezes, falavam para mim, assim, no início, Zé Paulo, agora
palestra é só motivação, palestra é superficial. E eu achava interessante porque assim, eu saí de uma empresa quebrada para uma empresa lucrativa assistindo a todos os meus palestrantes. Então, se a empresa teve sucesso, é porque a gente aplicou um pouquinho daquilo que a gente ouviu durante todas aquelas noites. E um deles, em especial, bateu muito na tecla de que dinheiro é consequência do trabalho. Então, a gente foi confiando nisso. E isso se mostrou verdadeiro com a consistência de fazer dia após dia. Quantas empresas eu vi abrirem e fazerem um evento parecido, mas fizeram uma iniciativa, já não conseguiram fazer a segunda. Mal sabiam eles que a gente teve 3 anos de prejuízo muito duro, que foi difícil a gente se manter vivo, até chegar ao ponto das empresas falarem, nossa, essa empresa é confiável. E quando você está lado a lado com o cliente, quando você está perto dele, principalmente ouvindo o que ele está para te dizer, ele te fala tudo o que você precisa fazer. Então, eu ganhei de alguns clientes a minha escola de gestão. A N Produções lança depois um novo projeto chamado N Escola de Gestão, que nada mais é do que cursos de curta duração, onde os meus clientes falavam, olha, eu queria uma aula de gestão do tempo e produtividade, e aí nós tínhamos a parceria com o Christian Barbosa. Eu queria uma aula com um professor chamado Pedro Mandelli, eu queria uma aula com o professor Rivadavia Drummond, eu queria uma aula com Cortella. Eu falei, bom, todos eles já trabalham para mim, foi muito fácil a gente fazer uma conexão para que eles pudessem estar em outro palco, aí menor, com um pouco mais de... com a possibilidade de interação em um dia, ou 16 horas, ou em 2 dias. E aí a gente veio somando os grandes nomes da gestão brasileira que trabalham de forma exclusiva para a gente aqui em Brasília, que é motivo de muito orgulho, onde nós hoje realizamos praticamente em todo o Brasil. Você hoje faz parte de um dos nossos projetos, né, Samuel? Para quem não sabe, o Samuel participa do nosso programa de Inteligência Emocional, Resiliência e Mundo VUCA, qual é capitaneado pelo nosso querido amigo Rossandro Klinge, que é talvez um dos grandes palestrantes hoje brasileiro. Para mim, talvez o palestrante, não fiquem bravos os outros palestrantes comigo, mas talvez o palestrante mais demandado hoje do Brasil, e também é um parceiro da N Escola de Gestão. Acabamos que fizemos apenas uma das entregas que estão planejadas, né? É só uma pausazinha, mas daqui a pouco a gente já vai estar, fizemos em Fortaleza, agora uma questão de 2 semanas atrás, e depois retomamos, ainda vamos a Manaus, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Ou seja, a gente ainda está fazendo um tour gigante, e o Samuel nos dá a palestra dentro desse programa de 8 horas, que é realmente impactante, contando a sua história de vida, e que bate realmente nessa questão da resiliência, da consistência, da aceitação e do trabalho, como ele tem mesmo dito, de mostrar o seu resultado, mas sem aquela expectativa, sem saber, acreditar e fazer aquilo que é preciso, né, Samuel? Exato. Basicamente, né, Zé, o que eu estou vendo esse cenário, assim, as pessoas desesperadas, isso impacta todo mundo, não é que não impacta você, mas, pô, eu não vou aguentar ficar 2 meses com o meu negócio. Cara, eu estou vivendo, Zé, dia a dia. Então, pô, o que eu posso fazer essa semana? Vou fazer uma live por dia, ok? Hoje a gente está na sexta-feira, eu comecei esse projeto sexta-feira passada, de fazer 7 lives em 7 dias. Não vai parar por aqui, mas é o que eu planejei em uma semana. Então, assim, nesses períodos você tem que ver o que dá para fazer, o que dá para melhorar também. Bom, fiz 7 lives, agora o que falta trazer, quais são os melhores horários, tudo isso você vai estudando, só que para você estudar você precisa fazer, medir resultado, né, Zé? Eu acho que muita gente não tem métrica de resultado. Sim. E isso atrapalha, porque você não sabe qual ação que te dá mais resultado, qual ação que você... Eu, particularmente, eu já produzi eventos de palestras minha mesmo, e, por exemplo, eu fiz 2 anos, palestras para 200 pessoas, foi legal, até financeiramente foi muito bacana, daqui um pouco eu botei 500 e a conta não fechou. Então, não é uma conta exata, tipo, eu vou botar 500 pessoas, se eu com 200 eu ganhei tanto, com 500 eu vou ganhar tanto a mais. Não, eu gastei mais, eu ganhei menos, foi um evento que eu paguei para trabalhar, mas foi uma experiência gigantesca e a entrega foi excelente. Era essa a minha proposta. Sim. E essa proposta me para outros eventos, outras empresas, e foi até um dos motivos
eu ver que o que eu fazia ali, se eu levei 500 pessoas para minha cidade natal, que é no interior da Bahia, eu falei, não, agora está na hora de eu sair daqui. E aí foi que eu fui para Brasília, eu conheci você, e você, o seu nome é tão forte nacionalmente, mas em Brasília especificamente, eu terminava uma palestra, alguém vinha toda vez, falava, pô, você precisa conversar com o Zé Paulo, porque ele é o cara dos eventos aqui. E aí aconteceu 4, 5, 6 vezes, eu falei, não, eu preciso saber quem é o Zé Paulo, preciso sentar com ele, né, Zé? E foi um negócio muito, acho que ao natural, de duas pessoas que entregam o melhor nos seus compromissos. Isso é interessante, Samuel, que da mesma forma que as pessoas falavam, olha, você tem que conhecer o Zé Paulo, as pessoas me ligavam e falavam assim, olha, você tem que conhecer o Samuel. Então foi um encontro assim deve ter uma torcida, umas arquibancadas assim em volta de um monte de gente querendo que a gente se conhecesse. Foi uma ligação sua lá um dia na Enel, eu falei, olha, então vem aqui para a gente tomar um café e graças a Deus nós estamos aqui com negócios aí já acontecendo. Você já é parte da história da Enel Produções. Agora, Samuel, é interessante que nesse momento, acho que como dica para aquilo que eu acho que é o momento que a gente vive, eu acho que é um momento de solidariedade, sabe, Samuel? Eu fui muito ajudado, sabe? Quando a gente conta a história dessa jornada de dívida e de não ganhar dinheiro, e de fazer os eventos, não parar, movimentar pessoas e tal. Eu entendo muito bem isso. Às vezes a gente coloca lá 1.000 pessoas, parece que você está rico e, na verdade, você está pagando para aquelas pessoas estarem ali porque você perdeu o dinheiro. E isso acontece demais em evento, né? Eu assumi uma máxima para mim que é o seguinte, do resultado eu entendo do meu, dos outros eu só posso especular, só posso imaginar, eu não consigo saber. Alguém pode ter feito um mega encontro, botar 10.000 pessoas lá, 3.000 pessoas no auditório, eu falei, olha, eu não sei se ele ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro. E o ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, acho que também é um aprendizado para esse momento. Muitos empresários têm me ligado, graças a Deus a gente tem uma clientela fantástica, que são amigos, na verdade, que a gente construiu durante esses 15 anos. E muitos deles hoje falam assim, Zé Paulo, quando eu voltar, uma coisa que eu não faço mais é negociar com a ineficiência. E o que significa isso? As pessoas, muitas vezes, elas deixam passar o resultado, então traçam um resultado, às vezes, para o mês e falam, não deu, mas faltou pouco. Não chegou, mas mês que vem. E isso, na verdade, quando você vê, a empresa, na verdade, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa de lucratividade. Sem lucratividade, você não mantém a casa. Você se coloca em aperto, você se coloca em risco, você vai ter mais dificuldade de melhorar a vida das pessoas que trabalham com você. Então, assim, muita gente hoje já liga para mim falando sobre isso. Mas esse momento em específico é o momento da solidariedade. Por exemplo, algumas pessoas falaram para mim assim, não paga ninguém, não faz isso, não faz isso. Olha, mas se todo mundo falar assim, ninguém paga ninguém, na verdade, todo mundo vai perder muito. E eu acho que nessa hora, as pessoas têm que perder um pouco. Talvez todo mundo tenha que perder um pouquinho. Então, por exemplo, em vez de falar assim para o aluguel, olha, não vou pagar nada. Claro, isso, cada um entende das suas contas, mas como dica, como mensagem, eu queria deixar, falar, olha, negocia talvez uma carência para que você possa dividir no futuro em mais parcelas, ou que você diminua um pouco o resultado, que você pague os fornecedores menores, talvez o que tenha talvez um pouco mais de necessidade, negocia com aquele que talvez tenha um pouco mais de possibilidade, peça uma autorização para pagar um pouquinho mais à frente. Eu falo isso, Samuel, porque sair do buraco, como a N Produções saiu, ela não sairia se ela não tivesse sido ajudada. Imagina que eu preciso de um local para fazer o evento. Na época era Academia de Tênis em Brasília, que nem existe mais. E imagina se aquele cara, sabendo que eu estava numa situação difícil, falou, não, você não vai usar aqui, se você não pagar agora, você não entra. O teu fornecedor de audiovisual, muitas vezes, segurou ali 3, 4 parcelas, no meu caso, até alguém que conhece, por exemplo, é o Leonardo da Ilha da Imagem, na época, eu nunca esqueço, ele acho que trabalhou uns 4, 5 meses sem receber. Eu falei, olha, eu vou te pagar, pode ficar tranquilo. E quando eu fui zerar essa conta com ele, ele falou, pô, Zé Paulo, se todo mundo fosse igual a você, estava tudo certo. Porque ele recebeu todo mundo, via a seriedade do compromisso que a gente tinha, não só com os clientes,
mas com os nossos fornecedores, com os nossos palestrantes. Eu brinco que você, o Rossandro, todos os palestrantes que sobem ao palco da N Produções, na verdade, eles são os cozinheiros do nosso restaurante. Então, eu tenho que tratar vocês muito bem, porque são vocês que entregam a melhor comida para esse dono, para esses clientes, né? Ou seja, vocês é que levam o conteúdo, na verdade, para os nossos clientes que estão ali. A gente só cria essa arena, mas as estrelas são vocês, né? Então, a gente entendeu muito bem esse jogo e nesse momento, eu acho que o que vai fazer com que a gente se diferencie é a forma como a gente se posiciona. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu vejo que nós, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é se unir. Eu tomei como ação dentro da minha organização, falar, olha, eu sei muito bem quem são os nossos clientes, eu sei da solidariedade que eles têm conosco, dos nossos fornecedores. Então, a primeira coisa que eu falei, olha, quem trabalhou já, todo mundo vai receber, não se preocupe, já coloquei dentro de um cronograma, a gente tem recebimentos, vamos lá. Então, acalmar as pessoas que estão à nossa volta. Primeiro, os colaboradores. Pessoal, meus colaboradores, primeira reunião, eu falei, olha, vai ser duro, vai ser difícil, mas enquanto não faltar nada aqui, também não falta nada aí. Então, vamos junto. Se tiver que diminuir todo mundo vai diminuir um pouquinho, mas todo mundo vai se manter, né, nesse momento, até a gente entender efetivamente. Eu nem me coloco em posição de comentar nada do que está sendo feito, porque eu não tenho capacidade para isso. No Brasil, todo mundo é especialista em futebol, né, em política, opina, né? Eu não quero opinar sobre nada disso. Tem gente que tem muito mais preparo que eu, vocês sigam essas pessoas para entender sobre o que fazer. O que eu posso dizer da experiência de principalmente quem é pequeno e quem compete num ambiente com grandes players, una-se às pessoas que realmente estão do teu lado. Aproveite esse tempo para trocar informação, papo, dicas e nos abastecer de energia com as pessoas, né? Uma das expectativas que eu tenho, Samuel, com relação ao nosso mercado, é que talvez, para o nosso mercado presencial, eu não vou entrar em detalhes com relação ao que as empresas vão ter que fazer, né? Eu acho que o aprendizado dessa questão do à distância, né? Eu, graças a Deus, tenho um grande parceiro também escolhido, né, pelo profissionalismo, que é o Sullivan, que está até aí conosco, que é o proprietário da SLAC, da Sociedade Latino-Americana de Coaching, um cara fantástico, que tem uma grande plataforma e a N Produções representa essa plataforma aqui, EAD, e a gente tem bons contratos que sustentam a casa nesse momento. A gente está tanto hoje com a escola de gestão presencial, quanto a escola de gestão com essa parceria à distância, que a gente já vem operando, que já vem sendo um resultado muito bacana sobre a escala que isso proporciona. Ou seja, os negócios eles precisam estar diversificados. O top 10, que era 11 noites 11 noites por ano, durante 15 anos, a partir desse ano será realizado em um dia e meio. Então, a empresa ela precisa estar conectada com os seus clientes e vendo aquilo que elas querem, o que elas têm de necessidade. Não pode ser uma decisão monocrática minha de falar, eu quero que vocês façam isso, dessa forma, que vocês consumam isso. E a gente precisa de bons parceiros. Quem não está aliado a bons parceiros não vai construir grandes resultados nesse momento. Da mesma forma que a N, em 2005, começando a fazer, aprendendo a cada erro, a cada tropeço, agora é a hora do novo aprendizado. As pessoas vão ter que estar dispostas a reaprender, esquecer um pouquinho do passado, talvez a mesma fórmula não funcione, talvez funcione. Por isso que eu particularmente não gosto muito do modelinho A, B, C, D, porque isso inibe a tua trajetória, aquilo que você acredita, a tua crença, aquilo que como você é percebido, o seu posicionamento. Então, eu não acredito nessa história, por mais que eu veja, às vezes, muitos consultores falando, faça o passo A, o passo B, nesse momento 1, 2, 3, 4, as 10 dicas, as 5 mágicas, os segredos. Eu falo, olha, para mim é o seguinte, se você enterra o empreendedor e tira a capacidade dele resolver problema, você está fazendo o empreendedor mais fraco. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa tem que ter consciência do que ela é, da sua identidade, do seu propósito, a quem ela serve e, junto com eles, você achar as soluções. Então, eu acho que esse é o momento que a gente precisa. Ombro a ombro com o teu colaborador, com o teu cliente, com os teus fornecedores,
para construir o novo mercado. Com certeza, Zé. Esse negócio, tô vendo essa corrente também, não paga ninguém. É É, complicado, porque todo mundo vai passar dificuldades. Então sem você dúvida. tem que conversar com um, com o outro, para entender a necessidade e explicar, olha, eu vou fazer assim, assim, mas se a pessoa vê que você vai se esforçar, que você está bem intencionado, cara, tudo você consegue adequar. Eu lembro, Zé, que quando eu fiz esse primeiro evento de palestra, eu não era um palestrante conhecido nem na minha cidade, né? Eu Sim. voltei para lá, porque eu voltei a morar com a minha mãe e tal. Eu falei, eu vou precisar de 6 meses para me readequar aqui. Fiquei 6 meses morando com a minha mãe de volta. E já é um negócio difícil, porque você é uma visita na casa da sua mãe. Mas eu falei, não, em 6 meses eu vou sair daqui e tal. E coloquei esse prazo, fiz um planejamento ali, refiz esse planejamento toda semana. Isso que é importante. Às vezes as pessoas fazem o planejamento. Eu digo que planejamento, às vezes, ele tem que ser feito a lápis, né? Porque vai Uhum. semana por semana, dia após dia, você tem que revisar e falar, pô, isso aqui que estava planejando não deu tanto certo, isso aqui deu mais certo que eu esperava. E aí investir nas coisas que vão te trazer mais resultado. E eu cheguei e falei, pô, vou produzir um evento. Já tinha produzido um evento de corrida, que tem o meu nome, e esse projeto tem até hoje na minha cidade. Eu não estando lá, então é coisas que você deixa, né, no lugar que você, no caso da minha cidade. E aí o rapaz que foi meu sócio nesse evento, ele falou, Samuel, eu consigo um lugar, o melhor lugar de Barreiras, eu conheço o dono e tal, vou te colocar em contato com ele. E aí foi Uhum. isso aí. Então, assim, eu não tinha condições nem de bancar o lugar no preço cheio. Eu fiz um negócio com ele, eu dei alguns ingressos para os colaboradores. E esse cara foi meu parceiro durante muito tempo. E até depois de alguns anos, eu fiz esse evento, voltei para Barreiras só para fazer o evento. Eu produzi o evento inteiro por WhatsApp, já conhecia as pessoas, as empresas, tudo. E deu tudo certo. Manteve o padrão de entrega. Mas é pelo Uhum. que você planta, pelo que você entrega. E no começo não é fácil, né, Zé? Porque ninguém te conhece. Às vezes é difícil Sem até dúvida. ter acesso a um empresário, alguma coisa, que você marca um horário e aí você está ali começando, mas ali é a persistência, ali que é também, eu digo, persistência e teimosia, muitas vezes tem uma linha muito próxima uma da outra, né, Zé? A É, teimosia, o lado obscuro da persistência é a teimosia. sim. E aí tem uma frase que eu uso para definir o que é para mim persistência, e o que é teimosia, né? Teimosia é você fazer as coisas do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. E a persistência é você errar, que errar todo mundo vai errar, todo mundo vai fracassar, aprender, ver onde errou, e isso exige uma humildade, parece que é simples quando a gente está falando, mas Não é existe, dito, não. pô, eu preciso mudar a minha personalidade, eu preciso mudar a minha habilidade, eu preciso mudar isso e aquilo, sem mudar o que você realmente é. Então, é isso aí. Eu acho que nesse momento, já queria ter feito essa live contigo antes, você sabe disso. Eu já tinha Uhum. o hábito de fazer algumas lives. Agora estou intensificando isso, que é o que dá para a gente fazer aqui para se conectar com as pessoas, né? Já que não dá para ir para a rua, para se conectar com as pessoas. A gente faz o que dá para fazer nas condições que são de momento. Mas Sem dúvida. eu acho, Zé, que em qualquer contexto, a sua história, a história e a credibilidade, ela se encaixa e ela motiva, ela dá perspectiva e saber que todos vão passar momentos difíceis e talvez você é o que é porque você aprendeu esses momentos difíceis. Eu não tenho dúvida disso, né, Zé? Se talvez tivesse, você falou um negócio que se você mata a criatividade do empreendedor, você deixa ele mais fraco. Eu acredito muito nisso, porque Sim. eu caí muito para andar. Eu desde de muito pequeno, eu tive que me adaptar para fazer o que as pessoas faziam naturalmente. Eu tive que ter um esforço, um aprendizado. Eu passei 7 anos nos movimentos de andar sem andar para poder andar. E depois, só por conta de uma cirurgia e tal, que eu consegui andar, mas porque eu tinha feito essa base. Se eu tivesse feito a cirurgia sem fazer essa base, eu também não ia ter força muscular para andar e não ia conseguir andar, mesmo podendo ficar em pé sem apoio. Então, são coisas que eu entendo muito desse trabalho de formiguinha, de consistência, de fazer diferente e de tentar ao máximo, mesmo se você não sabe qual resultado que você vai ter, ou quando que você vai ter resultado, ou quando que esse momento vai acabar, mas
a gente precisa, né, Zé, num momento desse, sair do outro lado da ponte, sair mais forte e sair mais motivado e sair um profissional melhor. Eu estou revendo minha palestra aqui todos os dias. Você falou que às vezes a gente no dia a dia não tem tempo de ver algumas coisas. Sim, claro. É um momento de, pô, o que que eu posso melhorar? E eu já estou tendo um monte de ideias, estou tendo alguma das palestras, eu vou até citar essa situação do coronavírus. Uhum. É uma coisa assim, eu fico muito de dificuldade que eu passei. Isso aqui é um momento de dificuldade que o Brasil está passando, que é global, o mundo está passando, então todo mundo entende. Quando as pessoas passam, elas têm mais empatia, elas se conectam mais. Então é por isso que eu vou trazer isso em uma das palestras. Legal. E Samuel, uma coisa interessante que você falou, estou vendo aqui os amigos aqui, Diego, o Edilson, o Wagner, né, que é grande parceiro também da N Produções. O Wagner também é um grande amigo, me ajudou demais, é um dos que falou para te conhecer, né? É um dos que ligou, você já conhece o Samuel, né? Eu falei, não conheço, mas a Eva já me ligou e tal. E assim, hoje eu vejo que nesse nosso mercado de palestras realmente virou um mercado. Na época que a gente começou lá 16 anos atrás, a gente tinha poucos palestrantes, né? E eu acho muito bacana que hoje a gente tem isso aí, o mercado aquecido e principalmente um monte de gente praticamente mentorando novos palestrantes, né? E uma ressalva que eu faço é que as pessoas, muita gente me procura, como você nos procurou lá para ouvir um pouquinho, uma voz de alguém que já participa desse mercado há um pouco mais de tempo. Aqui a gente está vendo o Diego, o Márcio, pessoas que têm a agência que administra a carreira de uma série de palestrantes, todos muito competentes, né? Mas eu particularmente, eu faço às vezes algumas críticas às pessoas que hoje têm formatado muitas vezes as palestras de jovens palestrantes, de pessoas que querem ingressar nessa carreira, porque de novo, eu não acredito nessa produção em série, todo mundo no mesmo modelinho, todo mundo da mesma forma, todo mundo do mesmo quadradinho, todo mundo faz a primeira coisa, a segunda coisinha, a terceira. Então, assim, eu peço para vocês tomarem bastante cuidado com isso, né? Eu acho que a verdadeira história é a sua história, são as suas peculiaridades, são aquilo que realmente vai gerar empatia, que vai gerar conexão, que são as verdadeiras. E, claro, tudo isso tem que estar muito bem fundamentado em cima de bons conteúdos, conteúdos que sejam relevantes, conteúdos que sejam transformadores, né? Que sejam realmente formas de potencializar pessoas, né? A nossa matéria-prima é trabalhar exatamente naquilo que a gente falou no início, trabalhar nesse comportamento, trabalhar com uma questão de como a gente pode melhorar as pessoas do ponto de vista das suas relações, das suas conexões e de como fazer com que essas pessoas possam gerar melhores resultados, inclusive para elas. Eu tenho certeza que aquela pessoa que tem, muitas vezes, comportamento inadequado dentro de uma organização, ela é um problema para essa organização. E ela se livrando, talvez, de determinado problema, ou se percebendo com aquele comportamento, ela certamente vai produzir mais ainda, né? Então, eu acho que o nosso trabalho ele é muito importante. Eu faço esse alerta aí para todos os palestrantes, né? Tomar muito cuidado com a produção em série, porque eu aprendi no passado que a gente vai ser muito bom em uma coisa. Muitas vezes, quando a gente tenta falar eu brinco, né, de um encravado até problemas do passado, de outras gerações, provavelmente a gente não vai falar de nada ou ninguém vai nos ouvir. Algumas pessoas chegam para a N Produções, nossa, Zé Paulo, você vai fazer diferente alguma coisa esse ano? Eu falo, olha, todo ano eu faço diferente tudo. todo ano eu tenho novos conteúdos, eu tenho novos professores, eu tenho novos clientes, eu tenho novos alunos, né? Então, na verdade, a gente precisa compreender o que você a quem você vai servir, quem é o teu contratante, quem é o teu cliente e a melhor forma de estar com ele atendendo às necessidades dele, não as nossas, né? E tudo aquilo que dá dinheiro, mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer um hipermercado, né? uma hiperoferta, várias distrações. Então, de um tema, muitas vezes você vai ter dezenas, até centenas de pessoas falando sobre aquele determinado tema. Qual é o teu diferencial? Aonde as pessoas vão te reconhecer como alguém diferente nessa multidão? Então, assim, eu me acho abençoado porque a gente está fazendo essa contagem, mas eu acredito que a gente já contratou mais de 300 consultorias nesses 16 anos. E vi gente com um nome muito grande e que fez uma entrega mínima.
e ver gente que não tinha nome nenhum, que faz uma entrega potentíssima, como é o seu caso. Que tem pessoas que se emocionam verdadeiramente e falam, pô, se eu estou reclamando da vida, depois que eu assisto um Samuel Bortolin, eu me acho um zero à esquerda. Eu tenho toda a condição do mundo. Então, eu acho que exemplos arrastam, né, como a gente fala, né, muitas vezes a tua fala, a tua palavra, não faz diferença nenhuma. Eu prefiro muito mais demonstrar o resultado. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Zé Paulo, o que é um grande resultado? Eu falo, olha, de novo, não vamos entrar na parte financeira, porque do número eu entendo do meu, não entendo de mais ninguém. Mas eu observo como as pessoas atingem seus resultados. Quando eu brinco, a gente fez o nosso último congresso de gestão e liderança aqui em Brasília, eu acho que a gente investiu em impulsionamento na internet em R$ 5.000, só para constar. Ou seja, é nada, né? E tinha mais de 1.000 pessoas com um ticket bastante considerável, talvez um dos tickets mais bem cobrados do Brasil para um dia de treinamento. E isso é reputação, isso é o ativo que as pessoas precisam preservar. A confiança de quem está depositando ali aquele valor, aquela compra, na marca, na trajetória e em toda a crença que ela fala, bom, para essa empresa aqui vale porque a entrega deles é realmente superior. Então, a minha dica aí, acho que, não sei o tempo, Samuel, eu falo demais, você me dá umas cacetadas aí para eu poder parar. Mas como é que você se posiciona, a quem você quer atender, quem é o seu cliente e, principalmente, qual é o seu diferencial da mensagem que você vai estar levando e como você vai ser lembrado. Então, pessoal, segue esse menino aqui, que ele é de ouro, Samuel Bortolin, vai ser um dos grandes palestrantes brasileiros pela sua história, pela sua humildade de estar aqui dividindo com todos vocês, e quando vai para treinamento é muito fera. Que massa, que massa. Eu te considero o meu principal mentor, porque até eu pisar no palco da N Produções, eu não era conhecido, e o evento da N foi um divisor de águas para mim. É uma coisa que eu lembro até hoje e me dá muita felicidade, me dá muito por ter vivido esse momento, e que você me ajudou muito, tanto na... Olha, Zé, qual que é a melhor apresentação para botar num público grande? Você me fez ver alguns pontos de vista que eu não conseguia ver naquela... E aí, pela sua experiência, por tudo, e eu acho que é super legal quando você... Eu sei que você é um cara extremamente sincero, né? E que vai fazer melhorar meu trabalho. Eu adoro trabalhar com gente assim, porque se eu trabalhasse mais com pessoas igual você, eu estaria com certeza mais num nível melhor do que eu estou hoje. Então, são coisas que elevam realmente o nosso nível, e que não importa se for daqui 5, 6 anos, eu acho que a gente sempre vai ter... Vou estar muito mais experiente, vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Até porque eu olho e puta, foi uma bosta. Sim, foi ruim. Não, e já é muito bom, Então é isso aí, Samuel. Sempre um degrau por degrau aí. Antes era o máximo que eu entregava. E aí você olha, 2, 3 anos depois, eu tenho essa palestra gravada, eu olho desde postura corporal, cara, não foi legal. Mas porque a intuição é de estar sempre melhorando e de estar com pessoas que fazem a gente melhorar e que prezam por uma entrega excepcional. Então foi muito legal, Zé. Eu lamento realmente a gente estar com essa turnê interrompida, mas me dá uma felicidade imensa da gente ter lá no pontapé inicial e de avaliação ser muito legal, da entrega foi 100%. Então a gente já validou, já entregou, a gente não sabe quando que volta, mas quando voltar a gente vai fazer entregas ainda melhores, tenho certeza disso. Com certeza, Samuel. Então, tem gente já ligando aqui, perguntando quando é que vai ser aqui e ali. Eu falei, olha, vamos esperar para ver quando é que essa solução desse desafio que a gente enfrenta agora da Covid-19 aí, mas eu tenho certeza que vai passar. Espero que todos vocês bem, a gente possa muito em breve estar junto, assistindo o Samuel e uma série de outros eventos. Queria agradecer aí ao Diego, ao Márcio, a todos os parceiros que passaram por aí, aos colaboradores da Enia, da Sisters aqui, estou vendo a W aí, realmente é muito bacana, a Andréia aqui, então assim, Jaque, então todos vocês aí que são amigos da casa,
meu muito obrigado por vocês. Vocês também são pessoas muito importantes. Diego aí, Márcio, sempre muito solícitos com a N Produções. Como eu falei, ninguém faz nada sozinho. A gente montou realmente uma rede de amigos que trabalham em prol dos outros. Então, eu acho que por isso do sucesso dessas empresas, né, dos profissionais que a gente atende. E a gente gosta de trabalhar com gente como a gente. Quando eu falo isso, eu falo de gente que quer servir aos outros. Precisou ouvir um gringo aqui escrever um livro chamado Monge Executivo para falar que o maior líder é aquele que serve mais. E é verdade, pessoal. A gente é visto aqui em Brasília, graças a Deus, por uma equipe que está dia e noite trabalhando para entregar o melhor para os outros. Não está olhando dinheiro, não está olhando se está olhando para aquilo que dá para fazer na melhor condição que se tem. E eu sou um cara chato, Samuel. Você me conhece, sabe que eu sou perfeccionista, gosto das coisas realmente sendo muito bem executadas. Quem trabalha comigo sofre bastante, porque eu realmente acho que as pessoas deram um voto de confiança à empresa, então para eles não pode faltar nunca, a gente não pode errar. Eu sei que a gente tem que se perdoar um pouquinho, mas eu acho que a empresa vai subindo de nível à medida que a gente exige de todos aqueles e mostra para eles o quanto as pessoas precisam ter essa conexão, ter esse aprendizado, esse entendimento. Se a gente faz para os outros, a gente tem que fazer o melhor. Sempre. Falar dos próximos eventos da Eni. Estão pedindo para falar dos próximos eventos? Márcio Pagno. Márcio, vamos lá. Falar dos próximos eventos. Pode, Samuel, fazer minha chance eu? Pode. Deve. Não, o Samuel está no nosso programa, né, de Inteligência Emocional, Resiliência e Mundo VUCA. Como eu falei, nós ainda temos 9 praças para ir. Então, se você está aí em Salvador, Manaus, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, você vai ter a oportunidade de assisti-lo. Teremos o Top 10 com grandes nomes aí. Já remarcamos para o dia 1 e 2 de setembro, seria agora em junho. A gente acredita que seria uma data mais adequada ali no início de setembro. Se Deus quiser, vamos poder estar reunidos ali. E acho que quando tudo isso acabar, eu falei que as empresas vão repensar uma série de questões, como alocar melhor recursos, talvez esse mundo digital evolua cada vez mais, mas uma coisa eu aposto, as pessoas vão querer voltar a abraçar os outros, vão querer estar próximo, vão poder querer dar o afeto e demonstrar que elas são importantes e que essa distância talvez não faça bem a ninguém. E acho que isso vai ser sublimado nas oportunidades que a gente tiver para fazer o encontro. E a N Produções tem como característica realmente abraçar os nossos clientes, realmente viver para atendê-los. Então, a gente está com muita saudade já e muito em breve a gente quer dar uma bela esmagada em vocês todos. Zé, deixa eu ler uns comentários aqui que eu achei legal do Diego. Os feedbacks do Zé são joia rara, eu deveria comprar por eles. Valem muito, me fizeram demais. O Márcio comentou aqui, meu orgulho, Samuel, como palestra, inclusive, do Profissionais da SK. O Márcio, que nesse momento, junto aí, está fazendo um trabalho incrível da gente se adaptar a esse novo. E tudo. Minha gratidão. O doutor Breno Faria, atual que eu tenho, fez um monte de comentário legal. Ó. É isso aí, tá com a gente, acompanhou a live inteira. Muito obrigado. A gente está perto, Zé, de dar 1 hora, falta aí 1 minutinho, e aí a gente cai automaticamente. Tá. Se eu pudesse, eu ficaria aqui mais tempo, né, para a gente bater esse papo, que eu acho que 1 hora é pouco. Mas está a gente despedir, então eu particularmente agradeço vocês aqui mesmo em quarentena. Você tem coisa em casa, seu dia é corrido, você é um cara que executa muito. Muito obrigado, e muito obrigado a vocês aí que nos assistiram, que passaram essa horinha com a gente. Com certeza a gente espera ter contribuído aí. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade. Eu às vezes não apareço para o público aí, mas obrigado pela oportunidade. Foi a primeira vez que eu participo disso. André já está falando aqui para mim que eu tenho que fazer outras lives. Aí eu vou ver quem que vai querer fazer uma live comigo, Samuel.
O Diego quer falar comigo, então a gente marca depois aí, Diegão. Essa aí é a nossa claque aí, mas 15 segundos. vocês são os amigos aí, parceiros. Ó, só para que essa live vai estar disponível por 24 horas no meu Stories. Então, se você conhece alguém que Legal. ouvir essa mensagem, pode encaminhar que por 24 horas vai estar disponível. Legal.